Olá pessoal, hoje falaremos um pouco sobre força gravitacional. Você sabe o que é força gravitacional? É nada mais que uma força de atração que surge entre todos os corpos que possuem massa. Saiba mais sobre essa força e a sua relação com o peso de um corpo. A força gravitacional é uma força atrativa que surge entre todos os corpos com massa. O planeta Terra, por exemplo, é capaz de atrair os corpos ao seu redor em direção ao seu centro por causa de seu campo gravitacional. Mas exatamente, o que é a força gravitacional? Geralmente a força gravitacional é muito pequena e só pode ser percebida nos casos em que pelo menos um dos corpos possui uma massa muito grande, como a massa de uma estrela ou de um planeta. Neste exato momento, você está sendo atraído por todos os objetos ao seu redor, mas essas forças são tão fracas que você não percebe. Mas, por exemplo, você tenta pular mais alto que conseguir, mesmo que se esforce muito, não conseguirá passar de uma determinada altura simplesmente porque a Terra puxa você constantemente para baixo. Podemos dizer que a força de atração gravitacional depende das massas dos corpos envolvidos. Quanto maior a massa, maior será a força de atração existente entre eles. Ninguém sabe de fato qual é a origem da força gravitacional. Somente entendemos o seu funcionamento. Quanto mais distantes estiverem os corpos, menos será a força de atração entre eles. Todavia, mesmo distantes, a força de atração entre o Sol e todos os planetas do sistema solar é suficiente para mantê-los em órbitas regulares. Quando os planetas estão em órbita em torno do Sol, eles estão caindo em direção ao Sol, mas como as suas velocidades órbitas são muito grandes e fazem um ângulo de 90 graus com a força gravitacional, suas distâncias em relação ao Sol permanecem aproximadamente constantes, sofrendo somente pequenas variações. A aceleração da gravidade foi observada e estudada por diversos cientistas, como Galileu Galilei e Isaac Newton, ao longo dos séculos. No entanto, Newton foi quem conseguiu calcular pela primeira vez a força de atração gravitacional entre dois corpos por meio da lei da gravitação universal. A força da gravidade é capaz de acelerar os corpos em direção uns aos outros. Essa aceleração é chamada de gravidade. Ao nível do mar, a gravidade terrestre é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, qualquer corpo solto a essa altura é atraído em direção ao centro da Terra com uma velocidade que aumenta em 9,8 metros por segundo. A força gravitacional com a qual a Terra atrai todos os corpos ao seu redor é chamada de força-peso, ou simplesmente peso. Cuidado! Quando nos referimos à quantidade de matéria que compõe algum corpo, fazemos referência a essa massa, e não ao peso. É importante não confundir esses conceitos, já que o peso é a força gravitacional que um corpo é capaz de exercer em qualquer outro corpo que tenha massa. A massa é apenas uma quantidade de matéria, geralmente medida em gramas ou quilogramas, por exemplo, contida em um corpo, ou seja, quando você põe algo ou alguém em uma balança, está medindo sua massa e não seu peso. A força gravitacional que a Lua faz sobre a Terra é suficiente para arrastar a água do mar e formar as mares. Mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, a força de atração gravitacional do Sol é suficiente e forte para manter a Terra presa em sua órbita. Os buracos negros são os corpos celestes que apresentam os maiores valores da gravidade conhecidos no universo. Por ter uma massa muito menor que a massa da Terra, a Lua possui sua gravidade a cerca de 5 vezes menor, valendo aproximadamente 1,6 metros por quadrado. Sem a sua gravidade, a Terra não teria atmosfera, e tudo o que se encontra fixo na superfície terrestre estaria simplesmente flutuando pelo espaço vazio. A gravidade na Lua é bem menor do que na Terra. Ao pisar na Lua,
Os astronautas sentiriam-se quase 5 vezes mais leves do que aqui na Terra. Bom, esse foi nosso vídeo sobre um pouco da força gravitacional. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima.